A paz do Senhor, meus irmãos. Nós fizemos um culto no domingo pelo nosso grupo, o Departamento Rocha Eterna, da Igreja Assembleia de Deus aqui em Adrianópolis, filial de Vila de Cava. E a minha coordenadora Lenita, ela me nomeou para estar trazendo a mensagem nesse dia. Como o meu celular deu um pane, não foi possível eu colocar no grupo a mensagem qual foi citado para que eu viesse trazer nesse dia. E hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para edificação das nossas vidas e peço aos irmãos, às irmãs, que medite nessa mensagem a qual eu vou trazer nessa noite. Está registrado em Jeremias 33, o versículo 6. Eu vou estar lendo essa passagem até o versículo 9 e o 14 ao 16, que diz assim: Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E renovarei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. E espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Eis que vem dias, diz o Senhor, que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. Louvado seja Deus. Aqui está a palavra do Senhor nessa noite. Que nós possamos meditar no que vai ser dito aqui e possamos deixar o Espírito Santo de Deus fluir na nossa vida, para que a palavra dele seja manifesta em nós. Está aqui a palavra do Senhor registrada em Jeremias, louvado seja Deus, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias, ele foi encerrado no pátio da guarda, porque ele estava ali debaixo de uma ordem de um rei. Louvado seja Deus. O ministério de Jeremias foi dirigido ao reino do sul, Judá, durante os últimos 40 anos de sua história. Ele viveu para ser testemunha das invasões babilônicas de Judá, que resultaram na destruição de Jerusalém e do templo. Jeremias ele foi chamado para falar
contra o pecado que estava acontecendo naquela cidade. Ele foi um profeta que ele estava trazendo a verdade por amor do povo, por amor da população. Porque se aquela cidade continuasse da maneira que estava, não haveria salvação. Jeremias, filho de sacerdote, nasceu e cresceu na aldeia sacerdotal de Ananote, durante o reinado do ímpio rei Manassés. Jeremias começou seu ministério profético durante o 13º ano do reinado do bom rei Josias e apoiou seu movimento de reforma. Louvado seja Deus. Não demorou para perceber que as mudanças não estavam resultando numa verdadeira transformação do povo. Jeremias advertiu que, se não houvesse um verdadeiro arrependimento, a condenação e a destruição viria em toda aquela cidade de repente. Jeremias, ele falava àquele povo que eles precisavam se converter dos seus maus caminhos. Ele trazia a mensagem duramente porque ele tinha preocupação e tinha amor à população daquelas cidades. Ele sabia o mal que poderia acontecer se o povo daquela cidade continuasse andando no curso dos seus desejos, das suas vontades, não da vontade de Deus. E Jeremias foi chamado por Deus para falar àquele povo, para falar contra o pecado que aquela cidade estava vivendo. E se aquele povo não se convertesse dos seus maus caminhos, Deus iria trazer o juízo naquela terra. Deus iria trazer a destruição, Deus iria permitir que acontecesse algo que viesse destruir a população daquela cidade, que viesse manifestar a ira de Deus contra o povo daquela cidade. E Jeremias, ele tinha essa preocupação porque ele era um profeta do Senhor. Se ele era profeta de Deus, com certeza Deus revelava a ele as coisas que poderiam acontecer. Aquele povo era um povo rebelde, era um povo que estava andando segundo a vontade deles e não segundo a vontade de Deus. Era um povo que estava fazendo a vontade da carne e não a vontade do Espírito. E Jeremias, ele se preocupava com isso. E por isso ele trazia duramente a palavra do Senhor naquele lugar contra o povo daquela cidade. Aleluia! 4 anos após a morte do rei Josias, os babilônicos conquistaram a Síria. Há cerca de 8 anos, o Egito foi derrotado por Babilônia. E no mesmo ano, o exército de Nabucodonosor invadiu a Palestina. Capturou Jerusalém e deportou alguns jovens para a Babilônia. Naquele tempo, o rei Nabucodonosor invadiu aquela cidade e deportou aqueles jovens, porque eram jovens de valores, jovens que iriam trazer benefício para a Babilônia, iriam trazer benefício para aquele rei, o rei Nabucodonosor. E aquela cidade iria ficar debaixo das ordens do rei. Louvado seja Deus. No ato aqui contra Jerusalém,
levaram 10.000 cativos à Babilônia, entre eles Ezequiel, no ataque que o exército do Nabucodonosor fez a Jerusalém. Mas com tudo isso, as nações não davam ouvidos às pregações de Jeremias a respeito do juízo de Deus. Nem quando eles entravam na cidade, atacando aquela cidade, eles não davam ouvido às pregações de Jeremias. O povo daquela cidade se tornou um povo rebelde. Eles viraram as costas para Deus. Eles andaram segundo o curso da sua vontade. E quando nós viramos as costas para Deus, Deus, ele também permite que aconteçam as coisas ruins conosco. Nós precisamos ficar atento à palavra do Senhor. Precisamos ficar atento àquilo que Deus quer fazer conosco, aquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus, ele chamou o homem, o ser humano, para ter uma vida digna, uma vida boa, uma vida de paz na presença dele. Mas o homem, segundo a sua desobediência, ele perdeu esse contato com Deus. Ele perdeu essa intimidade com Deus. Ele perdeu essa paz que Deus tem para dar para o homem, para o ser humano, para nós. Porque somos criatura de Deus. E Deus, ele permitiu que fizéssemos ser filho dele por adoção. Uma vez que aceitarmos a Jesus, nós somos filhos de Deus por adoção. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele povo estava andando em caminhos tortuosos. Estava fazendo tudo contra a palavra de Deus. Tudo contra Jeremias pregava. Jeremias, ele sofria porque via o povo agindo de maneira errada. E ele sabia o que poderia acontecer. Louvado seja Deus. E com tudo isso ainda, com todo o ataque de Babilônia, dos babilônicos, com todo o exército dos babilônicos que entrava naquelas cidades, fazendo destruição, fazendo arruaças, fazendo coisas que acabaria com a paz daquela população, e assim ainda eles não davam crédito à palavra que Jeremias trazia para aquela cidade, a palavra de verdade, a palavra de conserto. Porque ele sabia que se o povo continuasse naquele pecado, Deus ia vir com a mão sobre eles, ia trazer o juízo, aleluia, contra o povo de Judá, contra Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. No último ataque babilônico, tomou Jerusalém, o templo e todo o reino de Judá. Jeremias tinha uma mensagem severa, mas com o coração sensível e quebrantado. Era conhecido como o profeta das lágrimas. A mensagem que ele trazia para aquele povo era uma mensagem sincera, uma mensagem de amor, uma mensagem de conserto. Mas eles não queriam saber. Eles desprezavam aquelas mensagens. Eles desprezavam o amor que Jeremias sentia por eles. Da mesma forma, o amor que Deus sente por nós, da mesma forma, o amor que Jesus tem por nós. E muitas das vezes nós estamos desprezando o amor de Deus, o sacrifício que Jesus fez por nós. Muitas das vezes a gente está desprezando, aleluia, porque não existe nenhuma pessoa na terra, nunca existiu que fizesse um sacrifício tão grande por amor à humanidade como Jesus fez. O amor que Deus sente por nós fez com que ele desse seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário, sendo açoitado, sendo chicoteado, sendo cuspido, esbofeteado, levou uma coroa de espinhos na cabeça, no seu crânio, por amor à nossa vida, por amor a nós. Aleluia.
E ainda assim nós, muitas das vezes, damos as costas para o tão grande amor que Deus tem para conosco. Louvado seja Deus. E aqui na palavra de Deus diz que eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade, e renovarei o cativeiro de Judá, removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel. Judá e Israel se encontrava num cativeiro, se encontrava preso a uma doutrina, a uma disciplina que não era da parte de Deus para eles. Eles se encontravam ali em cativeiro, da mesma forma que nós, quando não aceitamos Jesus, nós vivemos num cativeiro do pecado, vivemos presos ao pecado, não somos livres. Israel e Judá, eles viviam cativo ao pecado, cativo às coisas que não, aleluia, era para o bem de Deus, que não era mandamento do Senhor. E eles viviam cativo naquilo. Eles praticavam atos que não era da ordem de Deus, não foi o que Deus queria para a vida deles, para a vida daquele povo, para a vida daquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz que e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. Deus falava para esse povo. O amor de Deus é tão grande que você pode cometer o maior pecado, a maior injustiça desse mundo, mas a partir do momento que você se arrepende e se entrega nas mãos de Deus, se entrega para Jesus, pedindo perdão ao Senhor, Ele tem um amor imenso que Ele te dá o perdão, Ele te traz a cura, Ele faz com que você seja restaurado, com que você retorne, aleluia, para aquele caminho de onde você nunca deveria ter saído. Ele faz com que você entre, aleluia, nas bodas do Cordeiro. O amor de Deus é imenso. O amor de Deus, aleluia, não tem tamanho. Não há ninguém aqui nessa terra que tenha um amor tão grande quanto o amor que Deus tem para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele fala aqui que Ele trará, aleluia, que Ele purificará de toda a sua maldade com que pecaram contra Ele. Quando nós praticamos uma maldade aqui nessa terra, nós estamos pecando contra Deus. Quando nós praticamos uma maldade para qualquer pessoa, nós estamos pecando contra Deus. Mas ainda assim, Deus, Ele é tão misericordioso que Ele nos perdoa de toda a maldade. Aleluia. E esta cidade me servirá de nome, e de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Imagina, meu irmão, imagina, minha irmã, meu querido, minha querida, que quando Deus trouxer o bem sobre a sua vida, sobre a minha vida, ainda vai ter quem se espante, vai ter quem fique horrorizado. Aleluia. Vai ter quem fique perturbado com o bem que Deus trouxer sobre as nossas vidas, porque Deus trará paz, Deus trará cura, Deus trará alegria. E o nome dele vai ser glorificado nas nossas vidas, através da nossa vida, através do bem, aleluia, que ele trará para cada um de nós. E nós precisamos ficar atento a isso. Hoje Deus está falando comigo e está falando com você através dessa palavra. Louvado seja Deus.
E aqui diz assim: e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Quando alguém lá do mundo vê uma pessoa aceitar Jesus e se transformar na presença do Senhor e ver o bem que Deus traz sobre a vida daquela pessoa, aquele que ainda não está na presença de Deus, aquele que não quer reconhecer Deus, aquele que conheceu aquela vida destruída, jogada no canto, sendo moribundo, não acredita, fica horrorizado, fica apavorado, fica perturbado. Como pode? Essa pessoa era desse jeito, vivia jogado pelos cantos, bêbado, fumando, cheirando, fazendo coisas desagradáveis, e hoje está aí na presença do Senhor totalmente transformado, limpo, purificado, porque é o Espírito Santo de Deus que faz isso na sua vida, não sou eu nem é você, mas o Espírito Santo de Deus, ele pode te limpar e te purificar hoje, ele pode renovar a sua vida, ele pode te transformar, ele pode te fazer de uma velha criatura uma nova criatura. Basta você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus aqui, ele está falando para uma nação que virou as costas para ele depois de tanto milagre que eles viram, aleluia, Deus fazendo, quando tirou o povo lá da terra do Egito. E Deus fez milagres diante daquele povo e eles assistiram o milagre de Deus, mas ainda assim eles viraram as costas para Deus, preferiram se prostrar diante de imagem de escultura feita pela mão do homem, do que se prostrar diante de Deus e adorar Deus como único e suficiente Salvador. E assim, meus irmãos, hoje nós estamos vivendo de uma forma que nós estamos pregando a palavra de Deus, falando do amor de Deus, trazendo a mensagem de Deus, mas ainda assim existe aquele que não dá crédito, aquele que ainda vira as costas para Deus, aquele que ainda não quer saber, aleluia, de Deus, prefere viver na sarjeta, prefere viver na escuridão, nas trevas, do que vir para a luz que é Jesus, aleluia. E hoje eu estou aqui te convidando para que você se renda aos pés do Senhor, te convidando, te apresentando Jesus como o seu caminho, como a sua salvação, como o único e suficiente Salvador. Ainda que você possa estar passando por uma tribulação imensa, por uma luta, aleluia, desacreditado, louvado seja Deus, mas Jesus, ele te dá paz, ele te dá salvação, Jesus acredita em você. Jesus acredita no seu potencial, Jesus sabe que se você entregar o seu caminho a Ele, Ele vai fazer de você uma nova criatura, Ele vai renovar as suas forças, Ele vai acrescentar sua fé, Ele vai endireitar o seu caminho. Não deixa passar esse tempo, não deixa passar, aleluia, essa oportunidade. Porque Jesus hoje está falando contigo, Jesus fala comigo e fala contigo. Se levante e erga a cabeça e deixa Jesus sarar a sua terra, deixa Jesus te curar do seu pecado, deixa Jesus te perdoar, aleluia, te purificar e te restaurar. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. E tudo Ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Deus, Ele chamou Jeremias para pregar a verdade, para fazer com que aquele povo se consertasse diante de Deus, consertasse os seus caminhos que estava errado, que estava tortuoso, que estava todo bagunçado. E ele chamou Jeremias para falar a verdade. Louvado seja Deus. O espírito sincero tornou-se mais intenso o seu sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. À medida que a palavra de Deus ia sendo reputada por seus familiares, amigos, pelos seus sacerdotes e reis e por todo o povo de Judá,
Embora rejeitado e solitário, Jeremias não deixou de ser um dos mais ousados e corajoso profeta. Ele cumpriu fielmente sua chamada, profetizava, louvado seja Deus, para advertir o povo que o juízo divino estava às portas. Jeremias, ele foi chamado para profetizar. Ele foi chamado para falar a verdade. Ele não fazia rodeios. Aleluia! A palavra dele, a mensagem dele parecia severa, mas ele tinha amor. Ele era sensível, ele chorava, ele sofria quando ele via o povo pecando contra Deus e não dava crédito àquilo que ele estava pregando. E hoje não é diferente. Hoje a igreja do Senhor está pregando, está falando do amor de Deus, mas ainda o povo não está dando crédito. Por isso eu te falo, meus irmãos, entrega o seu caminho ao Senhor.